Oi, gente! Hoje é mais um episódio do podcast Pode Ficar Imune. Agora a gente tá realmente, né, nas plataformas de podcast, já estamos no Spotify, acho que já estamos começando no Deezer também, e vai ficar gravado aqui no canal do YouTube. Daí eu queria pedir para vocês seguirem, né, curtirem o canal, ativarem o sininho para receber notificação, para saber. A gente vai tentar sempre postar, pelo menos uma vez por semana, um episódio, e falando sobre alergia, imunologia, para ajudar profissionais de saúde, estudantes, diversas áreas da saúde, médicos, e também pacientes a saberem mais sobre esse tema que é tão importante, tão legal, né? Eu sou apaixonada por esse tema, então, né? E adoro ensinar sobre isso. E hoje a gente vai ter uns convidados muito especiais aqui, daqui a pouco eu conto, mas eu queria falar um pouquinho dos patrocinadores, tá bom? Então vamos lá. Rapidinho. Então, assim, primeiro começa com o Instituto Imunivale, que é a clínica onde eu atendo, né? A gente tem vacina, a gente tem teste, sala de infusão lá. Pode falar de novo, doutor, por favor. Então a gente vai falar. O Instituto Imunivale é onde eu atendo, a gente atende alergia, a gente tem especialistas em nutrição, pediatra, homeopata, vai ter pneumologista, e também a gente tem vacina, tem aplicação de medicação aqui na região de Taubaté. Ixi. Pode falar? Agora eu queria falar da Hebron, que é uma consultoria financeira que faz terceirização financeira para as empresas, também está nos patrocinando aqui, é responsável por um processo chamado BPO, né? Que é Business Process Outsourcing. Então, acho que é importante para você que está me seguindo aí, que tem consultório, que tem empresa, para a gente poder terceirizar esse trabalho, que a gente tem muito trabalho para fazer, né? E para coordenar a parte administrativa da empresa, tá? O Hotel Giprita, que fica em Ubatuba, esse hotel é da minha família, da minha irmã. Eu sempre falo aqui que é um hotel que aceita muitos alérgicos, porque na minha família tem muita gente com doença celíaca, alergia alimentar. Então lá, se você avisa que você é alérgico, vai ter um café da manhã especial. Então acho que é importante saber disso, e quem quer conhecer, em Ubatuba. A Pop-Up, que é uma agência digital, cuida de toda a parte de marketing, de mídias sociais. Eles estão sempre comigo, é a empresa que cuida da minha parte de marketing também. E por último, a Pousada do Conde, que é minha família hoteleira, então essa é dos meus pais, né, em Campos do Jordão. E também tem a mesma infraestrutura para poder atender todos os alérgicos, quem tem doença celíaca, então vale a pena conhecer, quem for para Campos do Jordão, tá? Então daí eu queria aproveitar e apresentar aqui quem que tá comigo. São dois alunos queridíssimos meus da Faculdade de Medicina aqui de Taubaté, e é o Lucas, né? Que a gente chama de Vu. E ele tá no 4º ano, eles falam por semestre. Na minha época era como é que fala? Anual, né? Então pra mim é 1º, 4º. E a Bruna, que tá agora, começou na liga aí um pouquinho mais tarde, né? Depois do Lucas. E a Bruna tá no 2º ano, né? Já tá tendo aula comigo ali de imunologia clínica, também participa da parte da liga. Então eu queria agradecer vocês por toparem vir aqui, colocar o rostinho na internet, né?
E assim, por que eu chamei, né? Porque eu quero mostrar o que a gente faz aqui na nossa região e como que surgiu essa história da liga, tudo. A gente sabe que nas faculdades de medicina a gente tem as ligas, né? Liga de várias matérias. Aqui tem muitas ligas, não sei nem quantas ligas tem, né? Que tá ligada ao DC, Departamento Científico. E tem até um ranking de ligas, né? Na minha época não tinha isso. E a Liga de Alergia, ela é uma liga nova, né? Alergia e Imunologia de Taubaté. Tem um Instagram lá que os alunos vão cuidando, bonitinho. Quem quiser segue lá depois. Como que é o Instagram? Lai, né? L-A-A-I. FMT. FMT. Que é Liga Acadêmica de Alergia e Imunologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. Nossa. Tá, mas tá no Instagram e tá belezinha. Eles vão dando várias dicas também. E eu acho que é muito importante isso, porque a gente tá no mundo, né, a gente teve essa pandemia aí, a gente falou tanto do Covid, do processo inflamatório, da cascata de inflamação, que até quem é leigo, nem foi pra faculdade, sabe disso, né? Sabe da IgG, sabe da IgM. E daí veio um aluno, um querido, que tá agora, acho que tá no 5º ano, né, o Vitor, e ele falou, professora, vamos montar uma liga de alergia? Eu falei, tá bom, beleza. Então, em 2020, a gente montou a liga, eu sou orientadora, e o objetivo da liga é promover educação, extensão, né? A gente levar o conhecimento para fora do campus, né? Para a gente poder levar a população, abranger, né? Pessoas que não são assistidas, né? Da forma que deveria ser. E também pesquisa científica, né? Então, a gente foi engatinhando. Esse ano agora, 2023, eu fiquei muito feliz porque a gente conseguiu fazer nossa primeira campanha mesmo, né? Levamos alunos aí para a primeira cidade foi Campos do Jordão, que é minha terra natal, e a gente está com várias ideias. E eu queria mostrar assim, o que essa liga faz de diferente na vida de vocês, alunos, entendeu? Então, assim, o Lucas, conta aí um pouquinho como que foi, você entrou na liga e tal, e assim, hoje que você está no 4º ano, o que você já sabe que a liga, por causa da liga de alergia, você está sendo diferente? Acredito que foi muito mais por aprender coisas que está fora do livro. Por exemplo, como funciona o SUS, ainda na parte de encaminhamento, de como que para onde que o paciente tem que ir depois da consulta, para onde deve se encaminhar certinho. E burocracia, também, né? Da parte burocrática, a gente pode falar. Que isso que a gente não aprende na faculdade, não vai ter. Daí a gente aprende só na prática. E também tem a parte de como conversar com o paciente. Porque a gente vê só livro, aí chega no paciente e a gente fica meio perdido, não sabe o que falar. Daí a gente olha você como exemplo, a gente vê, a professora falou isso, então a gente pode reproduzir isso que ela falou. E vai aprendendo com esses pequenos detalhes, entendeu? Isso, daí você falou pra mim antes, assim, da anamnese, conta aí. E basicamente na parte da anamnese é quase igual pra tudo. Então isso já me ajudou muito, por exemplo, nos estágios de pediatria que eu tô. E na parte de anamnese a gente segue o roteiro, só que pergunta diferente, porque nem a forma de falar com o paciente é diferente do que a gente aprende. Por exemplo, da parte da asma. Se a gente perguntar pra mãe assim, seu filho tem asma, às vezes ela não vai saber te responder. Aí você explica de outra forma, mais simplificada, mas que você explica o que é asma. E ela vai te responder... Tipo, já usou Aerolim, já usou Berotec, já usou né? Porque muita gente não sabe que tem asma. Às vezes um médico nunca deu esse diagnóstico, então o paciente fala, não tenho, imagina, ninguém falou que eu tinha, né? Então é bem assim, rinite também, né? Rinite, que vocês aprendem bastante comigo. Eu falo, quase todo paciente tem rinite que passa comigo, né? E outra coisa que você tinha falado também... a parte da gente fazer o exame físico, por exemplo. Você que está no 4º ano, você já tinha feito alguma coisa diferente? O que você tinha visto? No exame físico, no 3º período, se eu não me engano, a gente aprendeu em semiologia. Só que não em crianças. Aí que acho que foi meio que diferencial. A gente fazia o exame físico no HU para fazer o exame físico nos adultos. Nas crianças... É quase a mesma coisa, só que é mais delicado. Entendeu? E também muda a parte do esteto, assim, que trocar. São coisas básicas, assim, pequenininhas, esses detalhes que eu acho que me ajudou
está a no ser melhor estágio. agora, né? Entendeu? Isso, é isso aí que eu acho que vocês têm que fazer. Outra coisa, receita, né? Assim, receita, pedido de exame, fazer, escrever. Isso você tava, quando você começou na liga, você tava no terceiro Terceiro ano, período. né? Terceiro período. Segundo ano. Mas nossa senhora, Eu não fazia ideia como né? Daí eu preencher lembro uma que você chegou o receita. primeiro dia e falou assim, vim participar, professora. Daí eu falei, então senta aqui, vai ouvindo e tal. Daí eu já deixava você preencher os papéis, Eu lembro né? que você falou, agora você tá bem, pode atender. Eu olhei pra você, o que eu faço? Mas você tava sempre do lado, falou, eu não tava fazendo, tô fazendo Mas certinho. eu não sei fazer exame físico, né? Depois não tem problema, faz só as perguntas, daí exame físico eu te ajudo, né? Então acho que isso a liga faz você fazer as coisas mais, assim, antes do tempo que vai ter aula normal E me deu mais né? confiança, tipo, na hora eu tava muito inseguro, eu não sabia o que fazer, como conversar com o paciente. Então você tava sentadinha do lado e falou, faz isso. Daí foi me orientando e dando mais segurança pra mim. Isso que eu... legal. Mas em relação da receita e dos encaminhamentos, acho que é bom a gente entender mais o sistema assim, do SUS pra gente poder encaminhar, facilitar o acesso assim, pros pacientes. Isso mesmo. Porque às vezes demora muito e é complicado. Acho que entendendo melhor o que a gente aprende na prática, assim, a gente vai conseguir direcionar melhor. Isso mesmo. Ai, é muito fofo. Eu adoro ele. E aí, Bruna, fala pra mim, assim, o que você tá no segundo ano. Ai, tão novinha. E aí, fala pra mim, o que você gosta de mundo? Você tava contando? Conta essa parte. Eu entrei na liga bem no segundo ano, bem no comecinho, foi final do ano passado. E eu entrei já como gestão, como secretaria. E eu não conhecia... alunos, sim. Né? Pôs todo mundo na gestão. E eu conhecia a parte de imunobásica, né? Porque primeiro e segundo ano na faculdade a gente fica no ciclo básico, que é uma coisa muito mais parada, a gente não tem tanto contato com o paciente, não vai muito no hospital. E a liga é uma chance de você fazer as coisas além do que ele falou do livro, você sair um pouco da sua zona ali de conforto, de você ter um contato com o paciente. Então, participar de uma liga acadêmica é muito bom. E a Liga de Imunologia e Alergia é uma liga que eu gosto muito porque eu aprendi a gostar de imunologia. Apesar de ser uma disciplina bem difícil, com muitas letrinhas, muitos nomes, mas é uma disciplina que fecha, que explica muitas das coisas que a gente ainda vai aprender. Muitas doenças, muitas coisas. As doenças autoimunes, né? Exatamente. Essa semana a gente teve lá aquela aula longa, né? Eu falei, ai meu Deus do céu. Né, porque das hipersensibilidades, né, daí eu falei, esse semestre eu dei as 3 juntas, né, daí eu falei, gente, vocês vão cansar, porque essa aula é cansativa mesmo. Sim. Vocês já tiveram isso em imunobásica, né, mas daí a parte clínica, eu vou dar um exemplo de doenças e vou falando, vocês vão ver isso na reumato, na pneumo, né. Sim. E daí a gente fez o teste esse ano, a gente fez na turma dele também, mas a gente fez o teste e você foi... Premiada. Conta aí essa parte do teste cutâneo. O teste cutâneo foi muito legal, foi uma atividade que a sala inteira gostou, porque toda atividade prática chama a atenção de todo mundo. É aquela coisa, sai do livro é uma coisa maravilhosa. Te prova por que você está na faculdade, você vai ser médico, é isso aqui que você vai fazer um dia. Então é muito bom. E essa atividade prática foi super gostoso de fazer e foi super simples, mais simples do que a gente imaginava até. Eu já tinha feito esse teste antes, né, no consultório, mas fazer de novo em sala, fazendo um colega, é muito legal ter essa dinâmica, né, ter essa praticidade, aprender a fazer, porque um dia pode ser qualquer um de nós fazendo, né? Quem sabe? Alergia, né? Tomara. E foi muito bom, né? Apesar de meu braço inteiro ficado vermelho, mas... Ela ficou com o braço todo vermelho, todos os lugares, não é? Possíveis e imagináveis. Daí eu ficava mostrando, gente, olha o braço da Bruna, não sei, porque foi top mesmo. Isso, né? E daí depois tem o relatório que a gente pede pra fazer, né? Que todo mundo... alvoriçado lá pra saber o que vai ter o relatório. O que vai descrever, o que tem que falar. Mas a ideia é assim, escrever, né? E pra colocar em prática o que vocês fizeram, essa aula de teste cutânea para ver resposta tipo 1, né? De gel e cumbis. Então isso fica muito gravado. Sim. Quando vocês passarem comigo no internato ou nos ambulatórios, eu pergunto, lembra do teste? Todo mundo lembra. Que marca, uma aula que marca, assim, eu lembro, tá? Eu sei que tem faculdade que nem tem esse teste, né? Eu já
vieram falar isso pra mim, eu falei assim, nossa, gente, que legal, porque eu consegui fazer uma coisa diferente, né? Vai ficar na cabeça, assim. E daí, a liga, a campanha? A gente foi pra campus, atendemos lá os pacientes. Sim. E daí, pra você, como que foi isso? A campanha, agora nesse período eu comecei a ter semiologia 1, que é quando a gente aprende a atender um paciente, aprende a fazer uma anamnese. E eu cheguei já sabendo muitas coisas, porque ano passado eu já tinha passado em ambulatório com você. Então, o fato de ser uma liga de alergia e imunologia não fica só centrada na alergia e na imunologia, ela vai muito além. Ela te ensina a escutar um paciente, a entender, a juntar as histórias, porque muito dos diagnósticos que você vai dar um dia, você tem que entender o que o paciente está falando, não é só os exames por si só não dizem nada. Aquele teste, o próprio teste cutâneo, ter reação no braço não significa que você é alérgico, você tem que ter um sintoma, né? Isso você tem que... Isso mesmo. Você tem que entender, você tem que aprender isso pra poder falar, olha, o paciente tem alergia a tal coisa. Ah, não, ele foi sensibilizado, mas ele não tem alergia. Isso é importante pra gente não errar um diagnóstico, pra dar um tratamento. E eu senti que a campanha foi muito importante pra liga, não só por ser a primeira campanha, a primeira atividade grande, mas porque vieram muitas pessoas que tinham acabado de passar na faculdade. Isso é uma chance de não só chamar para a liga, mas para mostrar, olha, você está no ciclo básico, você vai aprender bioquímica, fisiologia, anatomia, aquela coisa que no começo é maçante, é meio chato, mas isso aqui te espera lá na frente, isso aqui, ó, você já pode fazer agora. Não precisa estar no 4º, 3º ano para você saber fazer uma anamnese, você pode aprender desde o primeiro período. E pra gente que entra na faculdade, isso é muito importante, dá aquela sensação de, estou fazendo medicina. Estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, exatamente, né? o que eu queria fazer. Fala, meu Deus, fazer português, né? Você fala, meu Deus, humanidades. Né? É necessário. Bioquímica. Né? Um mapa metabólico lá, né? Nossa Senhora. E assim, no dia da campanha, eu lembro que o Lucas estava para lá e para cá organizando tudo, né? Ele nem viu tanto paciente. Daí ele fala, eu não vi tanto paciente, mas eu assim, para mim, quando um aluno tá igual ele organizou, gente, ele ligava, ele organizava as coisas, né? Pra gente para dar tudo certo, né? O carro, é a moça lá da cidade que vai fornecer, né, alimentação, não sei o quê. Não tem alergista lá, né? E daí no atendimento com a gente, porque não tem alergista lá, né? E daí a gente, porque não tem alergia, daí a gente já, né, matutando. E daí a gente vai ter que dar continuidade, daí a gente já tá aqui matutando o que a gente vai fazer, não é? E esse trabalho de pensar o que a gente vai fazer é muito bom, porque eu sei que eu tô colocando uma sementinha em vocês, assim. Pode ser que vocês nem façam alergia, mas vocês vão falar, vocês estão pensando no próximo, né? Isso é muito bom. Então, assim, o Lucas, antes da gente começar a gravar aqui, ele falou, porque tem o paciente tal. Eu falei, a gente vai gravar, não vamos falar nome de paciente, mas ele já é um médico, né? Um futuro médico humano, porque ele já tá pensando no nome, aquele paciente que teve isso, que teve aquilo. Conta aí os pacientes que foi da dermatite seborreica, que era uma dermatite, né, feia, né, uma criancinha. Tanto que eles pediram encaminhamento pra Taubaté, pra Gamute, pra gente poder acompanhar melhor. Porque eles não sabem o que fazer, né, estão perdidos, né. Teve também da alergia alimentar, que isso eu lembro mais do ambulatório que eu fui com você quando tava no 3º período, que você falava assim, se tu não tem sintomas, pode continuar comendo. Não tem sintomas, mesmo exame estando positivo, alterado. né? Porque tem o teste que você falou e o exame de sangue. Mas o exame positivo quer dizer sensibilidade. Às vezes o paciente não tem sintoma. Então, para que a gente vai tirar aquele oficial? Nenhuma vai tirar isso da gente. Porque é muito tete a tete. Às vezes o paciente tem um exame, vai tirar isso da gente. Porque é muito tete a tete. Às vezes o paciente tem um exame super aumentado, mas ele reage nada contra aquele alérgico. Então, para que a gente vai tirar? Né? Não é muito metódico. A gente tem que ouvir muito a mãe, a família, o paciente, né? Daí teve uma alergia de medicamento também. De alergia medicamentosa também. Que é uma paciente que tem que fazer cirurgia, não é? Eu acho que é isso. Não lembro direito. Eles também ficaram preocupados lá, não é isso? Eles queriam também de remédio e tal, daí, mas eu acho que no final deu tudo certo. Eles só trocaram. Então. Esse encaminhamento pra cá. Tá. Mas eu acho que no final deu tudo certo. Eles só trocaram. Então, daí eu lembro que tem uma paciente que ela tinha alergia a algum remédio, não sei se foi na sala que você estava atendendo, que ele viu que tinha alergia a um medicamento e ela tem uma doença da vesícula lá, um cálculo, e ela tem que saber qual remédio que ela teve alergia na outra cirurgia
para ela poder fazer a cirurgia de cálculo de vesícula. É uma coisa que eu falei, gente, isso aqui é para ontem, porque cálculo de vesícula pode causar pancreatite, então a gente tem que correr. Então foi assim um caso que eu falei, ó, esse caso o secretário de saúde vai ter que conversar com alguém lá embaixo, né? Lá embaixo que é a serra, né? Pra gente resolver, né? Então, são coisas assim. Daí você também tinha me falado da doutora Fátima, que ela foi ajudar a gente e tudo, né? E que daí ela tinha um jeitinho diferente do meu. E isso na medicina, gente, eu gosto de falar isso. A gente que é professor, a gente não se formou médico para ser professor. A gente se tornou professor. Então, acaba que todo mundo faz medicina. Daí eu falo, nossa, eu gosto de ensinar. Ou um professor seu fala, nossa, você é bom nisso, ó. Continua aqui que você tá indo no caminho certo. Daí a gente vai fazer mestrado e tal. Mas tem muito médico que fica só na parte clínica. Não resolve ser professor. Eu resolvi ficar, né? Mas a doutora Fátima, que é uma alergista muito legal aqui de Taubaté também, ela topou ir com a gente, né? Fazer esse trabalho. Que eu falei, meu Deus, eu vou atender um monte de pacientes, porque tinha 300 pessoas numa fila, não era? Multidisciplinar. Multidisciplinar. Nutricionista, enfermeiro. É. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Daí a gente até fez... enfermeiro. É. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Daí a gente até fez um questionário, né? Pra fazer um trabalho científico em cima disso. A Liga faz trabalho científico, a gente já se baseou nisso. E daí a gente treinou eles, e desses 300 pacientes, eles filtraram, tipo, muitos casos foram resolvidos com o que a gente falou ali. Que é o que eu falei, né? Tipo, eu quero treinar vocês para vocês fazerem isso em outras cidades, em outros lugares, para que não fique um monte de gente encaminhada, sendo que o médico da atenção básica já podia estar tratando a rinite, uma conjuntivite alérgica, uma asma, e às vezes não precisa chegar correndo no alergista, fica uma fila enorme. E a gente conseguiu atender 25 pacientes, mais ou menos, de 300. A gente deu uma filtrada nisso, né? Eles deram com isso. Eu fiquei muito feliz por isso. Acho que o que mais ajudou pra gente conseguir filtrar isso foi na parte de solicitação de exames. Eu lembro que no final da aula você tinha comentado com a secretária, acho que a secretária da saúde ou alguma coisa assim, pra pedir alguns exames que eles não faziam. Isso. E que a gente fazia aqui. E isso acho que ajudou muito a conseguir filtrar as coisas. Libera os médicos da atenção básica para solicitar exame, né? Tipo do leite, da poeira, porque daí não tem que ir no alergista para o alergista pedir, né? O médico da atenção básica Demora vai ainda saber mais. isso, né? Demora mais ainda, né? Então foi isso. E daí eu também falei que a gente só ia fazer a campanha se a cidade colhesse exame, né? Porque senão não tem porquê. Sim. Imagina, a gente vai atender. E eu fiquei muito feliz, porque é a minha cidade de Natal, assim. Então, assim, a gente sabe que a gente conseguiu ajudar muita gente lá, né? Então, tomara que a gente faça isso mais cidades. E volte lá também, né? Que a gente quer fazer. Você tinha falado que você atendeu um paciente que... Não, vou voltar numa coisa antes que eu falei aqui, doutora Fátima. Fala da doutora Fátima, que ela ensinou de um jeito um pouquinho diferente que vocês gostaram. Então, a doutora Fátima, não noção nenhuma. Então, eles meio que não sabiam fazer anamnese. Não tinha noção nenhuma, né? Noção nenhuma. Então, na primeira consulta, eu lembro que a doutora Fátima reuniu todos os alunos, deixou eles de ladinho e falou, ó, lembro que a doutora Fátima reuniu todos os alunos, deixou eles de ladinho e falou, ó, olhem primeiro, pra depois... Como eu faço. Sim. Aí ela atendeu, fez a consulta, atendeu a consulta. Depois, na segunda consulta, ela colocou um aluno para atender. Nesse aluno, ele tinha que seguir o roteiro que a gente tinha imprimido para levar para lá. Então, o aluno seguia o roteiro. E o que ele acabava esquecendo de perguntar, ou perguntava de uma forma mais diferente, assim, a doutora Fátima explicava para a mãe ou para o paciente para facilitar, assim, um diálogo. Isso. E depois que eles terminaram o roteiro, durante o roteiro, a doutora Fátima fazia algumas perguntas específicas para os pacientes. Aí no final, quando todos os alunos terminavam o roteiro, ela esperava o paciente sair e dava uma aula, uma mini aula assim, explicando por que ela fez a pergunta. Qual o motivo, por que eu perguntei isso, o que eu quero saber em relação a essa pergunta que eu fiz. E isso eu acho que foi uma coisa muito diferente para o pessoal do primeiro ano. E não só do primeiro ano, para mim também. Para você também. Porque tô no quarto ano e eu acho que é muito diferente. Eu acho que é muito importante na medicina a gente não ter um professor só. Eu acho. Né? A gente tem
Eu também tive isso, né? O alergista que ele fazia de um jeitinho diferente, faz outro jeitinho, e daí a gente vai juntando isso, a gente vai pegando as experiências boas. Eu também fui de liga, né? Eu era da liga de oncologia, o Dr. Flávio era o meu professor, foi até meu padrinho, meu professor foi meu padrinho de casamento, só pra vocês terem ideia como eu gostava dele, né? Então, assim, e ele, tipo assim, ele tinha um jeitinho dele de explicar do câncer, né? A gente fazia palestras em várias cidades e tal. Eu não fiz oncologia, mas hoje em dia eu sei que eu posso fazer melhor na minha área por causa dele, né? Eu vejo você falando que você gosta muito da parte microbiologia, imunologia e tal. Eu tenho uma amigona que é alergista, imunologista, que fez comigo, só que ela foi pra Áustria e hoje em dia ela é pesquisadora, sabe? E assim, a gente é super amiga daqui de Taubaté, a Elisângela, e assim... A gente tem vários caminhos, vocês vão trilhar. Nunca imaginei que eu ia estar aqui num podcast também, né? Gravando aqui pra alguém ouvir e falar, nossa, que legal, então lá em Taubaté eles fazem isso. Vamos fazer isso, né? Tô lá, né? Vamos fazer isso em Minas. Olha, dá pra gente fazer isso em Itajubá, né? Tô pensando aqui, porque a gente serve de exemplo. Igual a gente copia de alguém também, né? A gente tem... Você falou que... Eu acho que daí você... Era isso que eu ia falar depois. Você falou que você viu um caso lá que tinha refluxo e tal. Você falou que você viu um caso lá que tinha refluxo e tal. Sim. Conta um pouquinho desse caso aí que era você lembrou. Paciente bem pequenininho, era um bebê, ele tinha 1 ano e pouquinho e ele já estava bem amuado, né? Ele veio com febre, já estava meio doentinho. E a mãe relatou que ele tinha muita otite de repetição. E aí a gente foi fazendo anamnese e tal. E aí no começo, assim, eu não imaginei que poderia estar relacionado com uma alergia. Até depois, quando você veio, né, pra dar uma olhada na anamnese que a gente fez, conversar com a mãe, eu comecei a prestar atenção nas suas perguntas mais direcionadas e comecei a ter uma luzinha. Então isso aqui pode estar relacionado com isso. Isso é o bom também, né, de ter professores diferentes, da gente pegar um pouquinho das melhores experiências de cada um e juntar em nós, né? Melhorar pra gente um dia fazer igual. E esse paciente, a gente foi atendendo e eu não tava pegando esse link com a alergia. Eu falei, caramba, não tô... O que ele tá fazendo? Parecia que era tava super gripado, alguma coisa assim. E aí depois, quando você veio, trouxe essa luz, assim, não só pra mim, mas pra todo mundo que tava na sala, porque a gente tava um pouco até perdido. Mas foi muito bom pensar fora da caixinha, porque na medicina os livros eles são muito objetivos, né? Tal coisa é tal coisa. Mas na prática é totalmente diferente. Um caso que você pensa que é X é Y. E aí você precisa... Não lê livro, né? Não lê livro mesmo. E aí você precisa entender por que você achou que era X e por que é Y. E isso às vezes é o problema, né? E aí que pega, às vezes o médico ou quem tá atendendo... ter essa noção clínica, né, para poder identificar, fazer as perguntas certas, direcionar a consulta para um lado, né, isso é muito importante. Então, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência diferente. Eu tenho um jeitinho, mas é um jeitinho meu, de anos de formada, né, que eu sempre faço assim, o que tem na pele, o que tem respiratório, o que tem intestinal, gastrointestinal. Porque daí, por exemplo, alergia à proteína do leite, o paciente ele vai ter sintomas de pele, sintomas gastrointestinais e respiratório. Opa! Né? Nesse caso era um menininho que tinha muita otite de repetição, muita infecção de ouvido, refluxo, né? Então, muita infecção respiratória, muito sintoma gastrointestinal. Já tava tomando remédio para refluxo, né? Eu falei, será que não é alergia do leite? Daí não é intolerância à lactose, é alergia à proteína do leite de vaca. Daí a gente vai ter que fazer o quê? Exame. Mas até 2 anos de idade não dá positivo. Então, às vezes, a gente tem que ser radical. A gente já tem que mudar aquela fórmula. Que foi isso que eu fiz, né? Que daí a gente entrou com a fórmula de aminoácidos. Acho que no caso dele, né? Porque tinha história, tinha indicação. E daí, assim, é um paciente que eu saí de lá e falei assim, mas quem que vai continuar vendo esse paciente? Né? Porque precisa de um alergista, um gastro, talvez o pediatra não consiga resolver isso, né? Então, são casos que a gente viu, né? Não sei se vocês lembram de mais algum caso de pele, respiratório, gastrointestinal. Uma moça um pouco mais velha que ela teve um choque anafilático que não teve aparentemente nenhum motivo que tenha desencadeado, que a gente ficou pensando, que ela falou, eu tomei uma dipirona, e aí no fim ela falou, mas eu tomei dipirona outro dia e não deu nada, e ela não tinha comido nada de diferente,
diferente, a gente ficou pensando, né? Uhum. Eu até comentei com você que ela tinha um histórico de infecção urinária de repetição. Ah, Que eu comentei que eu tinha verdade. visto um Você veio no caso. cantinho Eu vi e no falou, cantinho. professora, ela teve infecção urinária. Que foi um caso que eu lembrei, que eu tinha visto, que a Uhum. pessoa teve infecção urinária de repetição, teve uma crise de anafilaxia, teve que tomar adrenalina, que foi o mesmo caso que o dela, e aí eu lembrei disso. Né? Então, é exatamente isso, a gente escutar as histórias e a gente... Sabe, tipo esquema de, não, à tarde não vai só de manhã, tá? Eu falo, gente, sabe, tipo esquema de, não, à tarde não vai só de manhã, tá? Eu falo, gente, não, à tarde não vai só de manhã, tá? Eu falo, gente, quanto mais casos vocês verem, né, de experiência, vai ser melhor para vocês. Então, aproveitem que vocês estão aqui, que vocês estão no 6º ano, né, ou no 5º, aproveita, fica no hospital, né? E assim, isso vai ajudar muito vocês lá na frente, né? Então, assim, eu acho que eu tô muito feliz de vocês estarem fazendo andamento, né? O Lucas, ele pegou, assim, a liga muito largado, né? Não tinha destino ali, porque tava na pandemia, ficou muito, muito largado, né? A gente não se encontrava. Mas agora que a gente foi para fora, que a gente atendeu o paciente, a gente já tem cheia de ideias, né? Assim, o que vocês têm de ideia aí para fazer? A ideia é a gente, agora que eu queria tentar fazer, é a gente ir nas escolas, nas creches também, e conversar um pouco da alimentação, porque tem aquela questão da criança que, por exemplo, tem doença celíaca. A merenda dela é diferente da de uma criança normal. E geralmente a escola deixa essa criança de lado, numa mesa separada, enquanto o resto come junto. Então isso eu acho que impacta um pouquinho para as crianças, assim, tipo, desde criança. É uma coisa que a gente poderia trabalhar, né? Até em qual nível de... Precisa realmente, né, fazer isso? Que idade que a gente tem que fazer isso, né? Tem a questão da criança querer roubar a comida do outro. Tem isso. Só que até que ponto que é necessário separar? A gente, acho que conversar isso, trabalhar um pouquinho desde criança para educar as crianças sobre alimentação desde criança, acho que mais pra frente não precisa separar. Ótimo. Se educar, começar a educar. Mesmo, a sementinha colocando aí, germinando em vocês. Ai, que bonito. E você, o que você acha que dá pra fazer assim mais? Que você fala, acho que a Liga pode fazer isso. As campanhas, eu acho que é uma maneira muito boa da gente atrair os pacientes, né? De levar informação. Porque às vezes a gente vai na cidade e a pessoa, olha, vai ter uma campanha da faculdade, né? Às vezes a pessoa até vai, às vezes se não for casos encaminhados, às vezes a pessoa pode aparecer, tava com uma alergia na pele, eu não sei o que é, eu vou lá. Igual a mesma coisa que acontece, né, que a gente faz a SHD, na Semana de Hipertensão, de Prevenção e Hipertensão e Diabetes, que as pessoas ali na praça aqui de Taubaté aparecem, vou aferir minha pressão, vou ver como é que tá. Exatamente isso, é uma forma de trazer os pacientes e falar um pouco mais de alergia, porque... Às vezes a gente acha que eu sou uma pessoa muito alérgica, né? Então, desde criança eu acompanho essa parte. Mas eu vi o quanto a alergia impactou na minha qualidade de vida. Então, eu segui para muitas pessoas, porque é mais comum do que a gente imagina, né? E aí, o alergista, ele não vai tratar só da alergia de pele, ele vai tratar muitas outras coisas. Então, às vezes, um paciente recebe um encaminhamento para um gastro, mas, na verdade, ele precisava de um encaminhamento para um alergista. Então, essas campanhas, eu acho que trazem uma maior visibilidade para isso, para a gente falar um pouco mais, para a gente explicar um pouco mais, até para os próprios profissionais que atendem saúde, família, comunidade, para eles entenderem, né? Porque às vezes a gente sai da faculdade e não olha tanto essa parte. Eu acho que a gente aprende até pouco na faculdade dessa parte, que a gente deveria aprender muito mais, já que é uma coisa tão recorrente. Isso mesmo, né? Vocês vão pegar muito em pronto-socorro, tudo isso, de alergia, rinite, ficar fazendo a diferença se é gripe, se é resfriado, se é Covid, né? A asma, então acho que assim, a gente levando lá, a gente ensinando os profissionais de saúde de outras cidades, a gente consegue que isso seja tratado na atenção básica, às vezes, não precisa chegar no especialista, deixa o especialista cuidar de quem é mais sério, mais né? urgente. Uns casos que a gente sabe que precisa mesmo do especialista, que é difícil pro especialista também, né? Eu acho que é isso, né, gente? No caso da nossa campanha, depois da aula, eles conseguiram reduzir para 25 pacientes, 25 pacientes para aula. Eles conseguiram reduzir para 25 pacientes, 25 pacientes para serem atendidos. Muito paciente com conjuntivite alérgica. Só que daí eu falei, gente, mas tratar a rinite vai ajudar você
a melhorar a conjuntivite alérgica. Até que daí a gente falou, olha, daí eles falaram assim, mas a gente não tem a medicação no postinho, lembra, né? Sim. Daí eu falei, mas daí eu virei pra moça da secretaria e falei, opa, isso aí tem que ser resolvido, gente, tem que ter, né? Melhor metazona. Então, acho que é isso. Pra gente terminar, assim, dá um recadinho aí, você, depois... Então, acho que é isso. Pra gente terminar, assim, dá um recadinho aí, você, depois a Bruna, fala aí. O que você quer aí, você, depois a Bruna, fala aí. O que você quer? Qualquer coisa, assim, só pra gente terminar. Primeiramente eu queria agradecer você por orientar a nossa liga. A gente tava meio que desistindo e você foi lá e puxou a gente. Falou, vamos fazer. Também queria agradecer a doutora Fátima por ter muita paciência e ensinar todo mundo. Muito mesmo. As duas residentes de pediatria, É verdade. a Mariana e a Marina, Sim. que ajudaram muito a gente assim, na parte de orientação. Nossa, né? Acho que sem elas a gente não ia andar muito. Isso. E tem a Carla, que é a médica da SF de Campos do Jordão. Que também foi lá com a gente. E por último, mas não menos importante, a enfermeira Maiara, que ela, Isso. cada aluno do primeiro ano que não sabia aferir pressão, ela sentava do ladinho dele e ensinava. Ai, que legal, isso eu não vi, porque eu fiquei nas salas, nossa, É que eu tava andando pra lá e pra cá e legal. acabei vendo isso. Né? Tipo, todos os alunos que passaram na sala com ela, ela acabou ensinando como aferir pressão, assim. Olha, que gostoso. Então, eu queria gente. agradecer eles por terem ido e ajudado a gente. E que venham mais, né? Com Tomara. E aí, Bruna, o que você falaria, foi- assim, pra quem tá ouvindo? Fazer professora de acadêmica ou também de qualquer organização assim da faculdade que tenha, por exemplo, uma professora que nos ensine, que esteja disposta a fazer as coisas acontecer, isso muda pra gente. É totalmente diferente do que você ter um professor que só corrige, vamos fazer tal coisa e nunca faz, mas de ter alguém que coloque a liga pra cima, não, vamos fazer acontecer, chame os alunos, chame a faculdade inteira se precisar. Mas que isso faz um diferencial. Eu tenho certeza que lá na frente a gente vai olhar pra trás e vai ver o quanto todas essas pequenas coisas que a gente faz agora vai ser importante pra nossa formação. Então, agradecer também a todo mundo que esteve presente na campanha, porque foi de uma ajuda incrível, maravilhoso, todo mundo que esteve lá. Agradecer você, doutora, não só pelo convite aqui, mas pelo convite de ter ido pra campanha, de ter feito acontecer, né? De querer sempre colocar a liga pra cima. Né? A gente muito bom. chegou cansado, a gente voltou todo mundo cansado, Sim. né? Dormia tarde depois. Nossa, mas mais cidade, gratificante. Sim. Vamos ver, né? São projetos na frente. Tem mais projetos aí, mas eu fico muito... Vamos ver, né? São projetos na frente. Tem mais projetos aí, mas eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que vocês vão ser ótimos médicos e vão dar seguimento aí para isso que eu acredito, que a gente tem que ensinar, porque quando a gente ensina, a gente tá aprendendo também, viu, gente? Muito. Então, Obrigada. tá Acho que bom? agradece. Obrigado. Pronto. Obrigada, viu? Obrigada. Acho que agradece. Obrigado.